Mas, Senhor, querido irmão, querida irmã, quero te desejar um excelente dia com Jesus. Esses dias estamos refletindo em alguns detalhes do livro de Josué e eu queria compartilhar com você, no dia de hoje, uma lição extremamente preciosa que nós aprendemos com esse servo do Senhor. O texto que nós queremos ler está no livro de Josué, no capítulo 12, e nos versículos de número 6 e 7. Acompanhe conosco a leitura, que diz assim: A estes Moisés, servo do Senhor, e aos filhos de Israel feriram. E Moisés, servo do Senhor, deu essa terra em possessão aos Rubenitas e aos Gadistas e à meia tribo de Manassés. O versículo 7 diz assim: E estes são os reis da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel feriram, daquém do Jordão, para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o Monte Calvo, que sobe a Seir. E Josué a deu às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões. Talvez hoje vivemos em um tempo onde se luta muito pela igualdade, pelos direitos iguais, né? E que às vezes o fato de nós tratarmos um de um jeito e outro de outro já é causa de chamar a atenção, já traz algum constrangimento, já é motivo de constrangimento, né? Mas aqui na palavra de Deus é interessante porque as escrituras, elas, nesse texto aqui, ao qual acabamos de ler, ela trata Moisés de um jeito e trata Josué de outro jeito. Porque quando se refere a Moisés, a expressão é Moisés, servo do Senhor. Mas quando se refere a Josué, a expressão é Josué. Há uma distinção clara aqui na palavra de Deus. Servo do Senhor, ser reconhecido como servo do Senhor, talvez fosse a maior honraria que poderia ser alcançada por alguém que servia a Deus, por alguém que fazia a sua obra ou a sua vontade, não é? Mas sabe o que me chama a atenção aqui? É que isso não impede que Josué faça aquilo que Deus o colocou para fazer. É que não há nenhum vestígio de qualquer constrangimento da parte de Josué, porque ao se referir a Moisés, se falava Moisés, servo do Senhor, mas se referia a Josué, apenas Josué. Isso não era motivo de que Josué não fizesse aquilo que Deus lhe disse para fazer, ou que ele se entristecesse, ou que ele não fizesse da melhor maneira possível. Não, ele continua trabalhando, ele continua fazendo, independente de qualquer reconhecimento humano. Parece que vivemos em um tempo onde o reconhecimento humano vale mais do que a obra que nos foi dada a fazer. Temos que ter muito cuidado com isso. Se Josué se constrangesse com isso, em outro tempo, talvez fosse bem pior do que da forma que está sendo. O que nós aprendemos quando lemos a palavra de Deus de uma forma completa, quando lemos o livro de Josué, né, desde o começo, o meio e o fim, né, de forma completa, nós percebemos que todo cristão, ele vive uma vida progressiva e que existem níveis diferentes na sua própria convivência com Deus. É interessante que no capítulo 1 do livro de Josué, se você puder abrir a sua Bíblia ou acompanhar, no capítulo 1 do livro de Josué, e no versículo 1, a expressão é diferente desta que acabamos de ler no capítulo 12. E lá está escrito assim: E sucedeu que, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, para Moisés continua da mesma forma, Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés. Né? Se o texto que lhe fala de Josué, esse texto fala de Josué, servo de Moisés. Né? Em contraste com Moisés, servo do Senhor. Será que Josué não era servo do Senhor também? Será que ele não era digno ou merecedor de ser chamado ou tratado como servo do Senhor? Pois a sua vida era uma vida dedicada ao Senhor, dedicada a Deus, né? Vemos que quando
Moisés enviou os espias para espiar a terra de Canaã. Josué, Caleb foram aqueles que trouxeram testemunho positivo, foram aqueles que perseveraram em crer na promessa de Deus, foram aqueles que de fato receberam da parte de Deus o reconhecimento daquilo que era um espírito diferente dos demais. Mas, no entanto, quando Moisés já é morto ou está morto, né? A expressão que se refere para Josué é Josué, servo de Moisés. Mas no capítulo de número 12 nós vemos uma mudança, onde nós vemos a expressão Josué. Eu entendo que muitas vezes, né, ao olhar o texto de uma forma completa, muitas vezes Deus ele está até nos protegendo de alguma coisa, né? Quando nós lemos o capítulo 24 de Josué e o versículo de número 29, nós vamos ver que houve mais uma vez uma mudança no tratamento. Olha o que a Bíblia diz. E depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Nun, o servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos. Percebam que só após a morte, a palavra de Deus vai reconhecer a Josué como o servo do Senhor. Uma expressão até mais forte do que a própria usada para Moisés, que é servo do Senhor. E aqui aparece o servo do Senhor. É uma expressão até mais forte. É possível que Deus estivesse protegendo até o próprio Josué para que não se exaltasse, para que não se gloriasse, para que não se envaidecesse. É possível sim. Isso já aconteceu nas Escrituras. Talvez você pergunte, isso já aconteceu em outro momento? Deus já agiu para que isso não ocorresse no coração de um líder? Eu diria ao amigo, ao dileto ouvinte, que sim. Porque quando Deus chama a Gideão, diz a Bíblia, que ali havia 32.000 pessoas prontas para ir ao combate. E Deus, percebendo que após a batalha ou após a vitória, eles poderiam se gloriar, eles poderiam se exaltar, Deus impede que aqueles 32.000 vão à guerra, ao combate, para que não se exaltasse posteriormente. E Deus os protege, porque ali Deus simplesmente faz alguns testes e daqueles 32.000, apenas 300 vão para o confronto. Não é porque apenas os 300 tinham condições de lutar, não era por esse motivo, mas sim para que não se exaltasse, assim está escrito na palavra de Deus. Então, após a morte, há o reconhecimento de que Josué, assim como Moisés, foi reconhecido como servo do Senhor. Sabe o que eu aprendo com esses textos que acabei de ler? É que nós não precisamos de reconhecimento para fazer a obra de Deus, é que nós não precisamos de títulos para fazer a vontade de Deus, é que o título às vezes até atrapalha, né? O título às vezes até faz com que a cabeça de um ou de outro saia do trilho, digamos assim, né? Mas isso não é motivo para que a pessoa deixe de fazer aquilo que Deus quer que ela faça, né? Independente de reconhecimento ou não. Aqueles que receberam o título ou reconhecimento, que os recebam com humildade, com sabedoria, de saber que tudo provém de Deus e é para a glória de Deus. Mas aqueles que não receberam, que não se entristeçam, mas antes continuem fazendo a obra de Deus, a vontade de Deus, assim como o Senhor lhe confiou. Eu queria concluir as minhas palavras no dia de hoje dizendo que o maior reconhecimento na vida de Josué e o maior legado de Josué está no versículo 31 do capítulo 24, que diz assim: serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué. Então, veja, o maior exemplo que nós podemos, o maior legado que nós podemos compreender que Josué deixou foi o legado de ser um grande exemplo, de ser alguém capaz de influenciar o povo a sempre estar servindo a Deus. Será que a minha vida, a tua vida, a nossa vida, ela é tão inspiradora assim que levem as pessoas a servir a Deus? Que possamos refletir nisso,
que possamos compreender, né? Compreender isso, de que o nosso exemplo, a nossa conduta, ela tem grande valor e podem levar as pessoas a servirem a Deus. Que Deus, pois, abençoe a tua vida em nome de Jesus. Até a próxima reflexão.